Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, amigos historiantes, tudo bem? Vamos aqui para o nosso podcast e o tema de hoje é um tema que vem trazendo muitas discussões nos últimos dias, que se refere à discriminação social e os direitos humanos. E você, amigo historiante, já é um apoiador do Historiante? Se você não for um apoiador, acesse apoia.se/historiante e com apenas R$4 você tanto é um colaborador do Historiante, como você também participa do nosso grupo secreto no Facebook, com várias vantagens. Além de materiais exclusivos, você participa do sorteio mensal de livros. Acesse apoia.se/historiante e contribua. Você também já baixou o nosso app Historiante? Você pode acessar na sua Play Store, que por enquanto está disponível apenas para aparelhos com sistema operacional Android, o app Historiante. Esse app ele possui muito material exclusivo em áudio, simulados, material escrito, cards de resumo, e você pode utilizá-lo em qualquer local. Você pode acessar Historiante na sua Play Store, fazer o download. É um programa pequeno, download simples, ele não vai ocupar muito espaço no seu celular e você terá conhecimento gratuito na palma da sua mão. Você também pode acessar o nosso site, ohistoriante.com.br. No site Historiante você tanto tem acesso aos nossos podcasts, o podcast do Correspondente de Guerras, o podcast da Arretadas e esse podcast, o podcast Historiante, além de ter acesso a vários artigos, material pedagógico e vários materiais para enriquecer suas pesquisas e enriquecer também você que está procurando por mais conhecimentos. E falando em podcasts, você pode seguir E falando em podcasts, você pode seguir o podcast Historiante, que está disponível nos mais populares agregadores de podcasts. Você também pode seguir o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, e as Arretadas, vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Todos esses podcasts que fazem parte da família Historiante de podcasts se encontram nos mais populares agregadores de podcasts. E hoje, na nossa mesa, nós temos um convidado especial que está falando diretamente de Brasília, o advogado da Rede Sustentabilidade, Rafael Lopes. Olá, pessoal. Bom, prazer do pessoal do Historiante para debater uma matéria extremamente importante, atual, desse cenário político e social que a gente tem vivido. Eu acho que talvez se a gente tivesse debatido isso nos últimos anos, num cenário um pouco... Mas é um prazer estar aqui com vocês. Como na primeira apresentação, sou advogado, sou pós-graduado em Direitos Humanos e empresarial, Direito Constitucional, um olhar aí dentro da área de direitos. E aí, como foi mencionado, nós somos um dos advogados do Partido Rede Sustentabilidade. E esse tema é um tema que tanto traz esses debates acalorados na sociedade, principalmente quando falamos em direitos humanos, que sempre tem esse comentário que diz os direitos humanos só servem para defender bandidos, mas na verdade os direitos humanos são para os seres humanos. E dentro desse debate que envolve os direitos humanos, sempre envolve também essa questão da discriminação social, porque sempre se cria esse elo divisório entre as pessoas que estão sendo protegidas pelos direitos humanos, como também as pessoas que se acham superiores aos outros. E nisso nós lembramos do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. E temos aqui uma reportagem da Rede Brasil Atual, que é uma reportagem que foi publicada no dia 14/2, agora de 2020, em que ele comenta: Guedes expõe o que a doméstica vê
todo dia a discriminação do governo. Presidenta do Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos repudia a fala do ministro da Economia e cobra retratação. Entre aspas, é uma categoria que passa por tanta discriminação e agora mais essa. Não causou espanto ao Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos, Sindoméstica, da Grande São Paulo, a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que nesta quarta-feira, dia 12, ao justificar a alta do dólar, disse que o baixo valor da moeda nos governos anteriores ao de Bolsonaro estava levando até empregadas domésticas à Disney. Para a presidenta da entidade, Janaína Mariano de Souza, esse tipo de fala só demonstrou o que a doméstica vê em sua luta diária, que é a discriminação por parte do governo, comenta. E esse comentário que o ministro da Economia fez, ele realmente leva à tona essa discriminação que há entre as pessoas que se acham no direito de ter essa discriminação tanto com outras pessoas por causa de sua condição financeira ou também da sua estrutura familiar, que muitos podem utilizar isso no argumento de sou da uma família tradicional e por isso me sinto superior a outro, e isso gera toda essa discriminação dentro de nossa sociedade. E quando nós levamos essa questão da discriminação para este debate dos direitos humanos, é que nós vemos que a nossa sociedade, infelizmente, ainda parece não estar pronta para debater esses temas que acabam envolvendo a nossa sociedade. E com esses dois temas, discriminação social e direitos humanos, nós trazemos para este podcast esse debate e deixamos a palavra aberta para os membros da nossa mesa. Bom, aquela coisa, né? A gente ouve uma declaração dessa mesmo, que é considerado pela população brasileira talvez um dos mais populares, um dos mais assertivos, né? E isso é simplesmente indignante, né? Se eu ouvir algo assim da alta cúpula do governo, isso revela, na verdade, assim, como vem né, a elite real, né, não parte da elite brasileira, mas uma elite de verdade, né, a gente percebe o que de fato pensa essa elite, né? Não só pensa, mas como ela casou na forma como sempre conduziu do país, né? Como de fato tudo acontecia. Realmente, um governo que se legitima nesse tipo de fala, que possa dar legitimidade para que outros falem, vontade que os pensamentos dessa elite sejam verbalizados, né? Nesse Paulo é menos do que da elite sendo falado, né? Sendo falado sem qualquer tipo de dizer assim, de vergonha, né? É interessante que na mesma fala, nessa palestra que ele estava, se não me falha a memória, na sede da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, aqui em Brasília, por alguns empresários, e aí você percebe assim, que ele fala de forma natural e sim, né? Ele tenta fazer uma correção ali e preocupado com a repercussão do que com o que representa a fala verbalizou ali, né, no meio da palestra. O que eu achei engraçado, e eu me questionei na hora que eu via a fala do Guedes, é porque eu não conseguia imaginar nenhuma empregada viajando para fora do país. Eu consegui imaginar a classe média. A não ser aquelas que estão lá a trabalho. Exatamente. Mas assim, a classe média, quando sai do país, geralmente vai fazer esse tipo de trabalho lá nos Estados Unidos, né? No caso, é doméstica nos Estados Unidos. E é isso que me chamou a atenção, porque hoje, né, há muita gente que acha que está na classe média e, na verdade, não está.
não é classe média alta, não faz parte, não é rico. E, enfim, e teve acesso, na verdade, a andar de avião, né, durante o governo anterior, né, o governo do PT. O acesso a esses espaços foram incomodando pessoas da classe média alta e pessoas ricas. Mas empregada doméstica, era muito raro você ver uma empregada doméstica viajando de avião, quanto mais viajando para os Estados Unidos. Nem quando o dólar era R$2, você viu uma doméstica viajando. Mas o que eu acho mesmo é que o povo não se toca que Paulo Guedes está falando da gente, que é classe média. A classe média, antigamente, juntava dinheiro anos para poder viajar fora do país. Para poder ir para uma Disney, era uma realização de um sonho. E aí, Miami, a partir, né, do governo anterior, né, o governo PT, petista, né, enfim, o povo, a classe média teve acesso mais aos Estados Unidos, de uma forma com mais assiduidade, né? E aí o povo não se toca que Paulo Guedes está falando da gente. A gente é a empregada doméstica do Paulo Guedes. Nós, classe média. E não a empregada doméstica. Que nunca, nem antes, nem durante o governo petista e nem agora, teria acesso a essa viagem, né, para Disney, para os Estados Unidos, enfim, sair do país com o salário de doméstica. Exato. Não, Guedes fala da classe média brasileira. Isso é fato. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael. Professor, sim, por favor, professor. Eu queria sair do âmbito das domésticas e tocar nos seus colegas. Por favor. Nos seus colegas advogados, no povo do direito. Você, muito bem, eu sei que você é jovem, mas você sabe que direito faz parte daquelas profissões, né, que sempre orgulham as famílias, inclusive as famílias de classe média. Qual o papel do direito na defesa desse... Eu queria falar assim, qual o papel do direito na defesa desse esclarecimento da sociedade? Nós sabemos que quando Guedes se refere às empregadas domésticas, primeiro é uma maneira indelicada, acima de tudo falta de educação, não é? Sim, com certeza. Embora isso revele claramente um pensamento formatado pela elite brasileira, que é uma elite que eu chamo, que é uma elite ruim. É ruim no sentido da maldade, né? Que não quer ver o outro crescer, porque nós viemos aí da história das nossas relações com Portugal, não é? Onde não havia o mérito como um norteador dos nossos destinos, das nossas vitórias, sejam elas profissionais, como nação e tudo mais. Havia sempre os arranjos que eram feitos para poder, não, arruma aqui que eu te dou ali, você me dá aqui que eu te dou ali, e vai vivendo assim a vida. Só que esses arranjos sempre deixavam de fora o que nós convencionamos a chamar de classe mais inferior, né? Os pobres, não é? Todos aqueles que não têm acesso então, todas essas pessoas que sofrem racismo, sexismo, né? Que sofrem preconceito por causa da sua orientação sexual, enfim. Nós temos lido e visto a participação de vários homens e mulheres do direito. Alguns defendendo esse status quo, outros defendendo uma sociedade mais aberta. Então, estamos hoje vivendo no Brasil uma polarização terrível, não é? Mas vocês têm papel muito importante nessa defesa do que pode ser justo. Eu pergunto a você, como é que vocês defendem o que é justo no meio desse lamaçal? Bom, professor, até fazendo um adendo aí ao que você falou, porque eu acho que é uma coisa extremamente importante. A gente fazer assim, eu vou fugir um pouquinho a gente fala sobre a sua pergunta, mas depois a gente fala sobre ela especificamente. Mas a gente tem na verdade assim, o Brasil, né, conhecido como Zé Carioca, né, o cara bacana e tal.
existe essa pintura, né? Mas eu acho que o povo brasileiro está muito mais próximo ao homem cordial lá do Sérgio Buarque de Holanda, do Raízes do Brasil, Isso. do que a esse povo cordial. Homem cordial, essa coisa do Zé Carioca. E a elite brasileira, sim, ela está muito por esse homem cordial, né? Do Sérgio Buarque de Holanda. E aí, por isso a gente colhe esse resultado, né? Por isso a gente colhe falas como a do ministro, e não só falas. Aí a gente entra na área jurídica, a gente entra nessa coisa da discriminação institucional, né? Das instituições sendo fundadas e mantidas, e mesmo após a Constituição de 1988, hoje no inciso 5º, ou até no artigo 5º, mas até no artigo 3º, lá onde você vê os fundamentos da República, né? Nação é algo que deveria estar fora, né? Dos fundamentos da República. Mas mesmo após a Constituição de 88, a gente permanece com instituições e com... e aí falo do Estado como um todo, né? Institucionalmente discriminatórias. Né? Então não é de se espantar quando você vê uma elite dessas instituições, que ela vai replicar isso, que ela vai fazer esse comportamento do homem cordial de forma muito clara, né? Mas respondendo ao seu questionamento, professor, sendo mais o papel dos juristas em geral, aí falo de todos, né? Não só dos advogados. O advogado, como diz a Constituição brasileira, é essencial à aplicação da justiça. Né? Mas todos os outros profissionais que estão envolvidos, juízes, promotores, procuradores, assim por diante, todos têm a sua parcela de responsabilidade. E eu falo assim, não acho que a responsabilidade do operador do direito, do profissional da área jurídica, apenas em litigar as questões, né? Seja num caso como, por exemplo, a gente tem às vezes atuações no Supremo Tribunal Federal, discutindo a ilegalidade de normas ou comportamento de determinados agentes públicos e tal, mas, ou seja, aqueles advogados que fazendo representações sobre racismo, sobre discriminação, preconceito e assim por diante, em outras esferas, né? Mas eu acho que na formação do pensamento, eu acho que é extremamente importante para todos aqueles que de alguma forma têm um conhecimento jurídico. Né, formar o pensamento, ou auxiliar na mudança de pensamento na sua esfera de influência, né, na sua área de atuação. Para nós é muito claro, nós temos instrumentos jurídicos que podem ter proteção, né? Então você tem ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental, são todas ferramentas que podem ser utilizadas pelos advogados particularmente, né, para aqueles clientes que têm legitimidade para esse tipo de atuação, mas eu acho que vai além disso, né? E é por isso que nesse contexto polarizado me espanta muito ver pessoas apoiando essas ideias, né, que a gente tem vivenciado, principalmente ajustadas à extrema-direita, que demonstram, não sei se uma incompreensão equivocada ou a ignorância e o preconceito aflorando e superando qualquer tipo de conhecimento da lei, ao que diz a Constituição Federal, ao que diz os tratados internacionais, ao que diz a história do direito como um todo, né? Então eu acho que assim, o nosso papel e o papel dos advogados, daqueles que têm conhecimento jurídico além da atuação. Porque para aqueles que têm atuação efetiva, tem que fazer, tem que atuar, né? Tem que coibir esse tipo de ato. Mas além da atuação efetiva, participar de forma não necessariamente jurídica, mas talvez de influência. Até mesmo a OAB, né, se manifesta muitas vezes. Não, com certeza. Inclusive, assim, a sociedade, a OAB se manifesta muitas vezes para coibir. Sim. Não, tenho muito orgulho da Ordem dos Advogados do Brasil, porque nesse contexto
tem se posicionado de forma extremamente enérgica. Inclusive foi atacado, O presidente Felipe Santa Cruz. Como é que é? Não entendi, Leo. O presidente do OAB foi atacado, inclusive, né? Por se posicionar. Exatamente. Não foi só uma vez, né? Virou meio que um inimigo público do atual governo, né? Porque, obviamente, um cara que teve o pai perseguido pela ditadura, né? Entende o que significa essa extrema-direita no poder e o que isso pode levar às instituições democráticas, né? Então isso é muito importante. A gente vê a atuação de uma OAB preocupada com a proteção dos direitos humanos, com o apropriado efetivamente democrático de direito. Rafael, Sim. Eu tenho uma mania de pirraçar advogados, viu? Até porque eu tenho amigos. Eu tenho amigos Eu vou te contar, professor, que eu também tenho. Ah, é? Então você contrata um, que eu contrato um para nos defendermos. É porque eu tenho amigos e amigas muito, muito queridas e queridos do direito e eu gosto muito de conversar com eles. Rafael, eu queria o seguinte. Qual é a sua observação sobre um fenômeno bem recente nosso? Você sabe muito bem, como você falou pelo seu histórico e a professora Lídia nos informou sobre suas atuações. Você observa o que é que está acontecendo na sociedade brasileira. Eu tenho observado o seguinte: os índios, os negros, os LGBTs, né, diversos setores da sociedade estão aí na briga mesmo, falando, sendo representados nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Executivo, também alguns no Legislativo, enfim. Mas, recentemente, eu vou falar de algo que trata sobre direitos humanos, claro, e que é uma evolução do pensamento da sociedade, e até foi uma situação que eu passei numa disciplina do mestrado no ano passado. Por exemplo, o que é que você acha, Rafael? Agora está uma questão, nós não podemos mais nos fantasiar de índios no carnaval, porque os índios não são mais objetos. Né? Aliás, nunca foram, não devem ser tratados como objetos, né? Houve duas polêmicas recentes. Uma foi com a atriz Alessandra Negrini, que ela se vestiu de índio num bloco lá em São Paulo e representantes indígenas disseram: ela pode porque ela é como nós. Que ela tem um histórico, eu acompanho a vida dela, ela tem um histórico realmente de ativista, ela sempre esteve defendendo os índios em diversos momentos, isso daí é verdade. Pois bem, mas ficou aquela situação, se ela pode, porque eu não posso, não é? Eu também, são situações que nos colocam, a mim, a você, a Rafael, a Lídia, a Carolina, a Sofia, qualquer outra pessoa do Brasil nessa determinada situação. E hoje, agora, passou na TV, eu vi muito rapidamente uma escola de samba do Rio de Janeiro que sempre sai com fantasias de índio, conseguiu o direito de dizer: nós saímos fantasiados de índio, é um bloco, porque nós já fazemos isso há tantos anos, nós estamos com o nosso direito garantido. E eu achei massa o cara ter utilizado a palavra direito garantido. A quem pertence o direito nesses casos, Rafael? Eu estava lendo, procurando pesquisas agora para esse nosso podcast, e também o movimento LGBT está com uma campanha muito forte nas redes sociais, dizendo que se travestir não é fantasia. Inclusive, o deputado Ari Areia, deputado do PSOL, que tomou posse recentemente lá na Assembleia Legislativa do Ceará, é um deputado LGBT, que representa, ele postou isso dizendo: travesti é gente, então não pode ser fantasia. E isso pira o cabeção de muita gente. Nós precisamos... Ainda mais a gente que entende esse debate sobre a questão da apropriação cultural e assim por diante, né? Realmente, você entra num dilema, né? E isso faz parte dos direitos humanos, né? Então, me explica aí como a gente atua com isso, lida com isso. Perfeito, professor. A pergunta é extremamente pertinente, polêmica. Acompanho um canal no YouTube, o My News,
que é um canal de informação e tal, e tem vários colunistas, e eu vi um vídeo da Marilis Pereira Jorge fazendo um comentário sobre essa questão, né, das fantasias e tal, e assim por diante. Eu acho que, obviamente, a gente precisa pensar numa perspectiva de quem está sendo eventualmente ou está se sentindo ofendido, né? Perspectiva importante. Por isso que é tão importante ouvir essas comunidades, esses grupos específicos e dar voz para eles, né? E entender essa dinâmica de uma perspectiva e de um olhar dessas pessoas, né? Eu acho que primeiro a análise crítica deve partir disso. Sendo mais prático, eu tenho a seguinte visão, né? Eu acho que tudo depende da intenção daquele, por exemplo, daquele que está se utilizando de uma fantasia. Se o objetivo é mostrar o tom jocoso, fazer humor ou algo do tipo com uma etnia ou com uma comunidade e assim por diante, eu acho que está errado, né? Se esse é o objetivo, se o objetivo é se vestir de índio, não, eu estou aqui me vestindo de índio, talvez fazer uma demonstração de alguém ignorante ou algo do tipo, tá errado. Eu acho que quanto a isso a gente não tem discussão. Até por isso, eu acho que nesse contexto específico, e esse caso que você citou sobre a Alessandra Negrini, ela foi inclusive apoiada por associações, comunidades indígenas. Por quê? Porque entendem que a utilização da fantasia por ela tinha um único objetivo de homenagear. Então, quando você tem o objetivo ou o tom, a imagem daquele que está ali, eu acho que a gente está ultrapassando, a gente está violando, sim, direito de outro, né? A gente tem uma violação aí. Mas se o objetivo não é esse, tá errado, né? Tá errado. Agora, do ponto de vista jurídico, professor, aí a gente entra numa subjetividade que acaba sendo, por exemplo, aí como é que eu vou julgar ou como é que eu vou coibir que as pessoas utilizem e vou julgar essa intenção, né? Então a gente entra realmente num dilema ético e moral e muito menos jurídico, né? A não ser que haja ali uma demonstração clara de preconceito e tal, talvez tá fantasiado de índio, mas tem uma plaquinha ali fazendo alguma menção clara, né, de preconceito, aí a gente tem violação legal e a gente tem norma penal para punir esses, né? Mas só pela fantasia eu acho que acaba sendo uma situação de uma análise de bom senso, daquele que está utilizando, né? De procurar entender realmente o que aquilo significa. Rafael, eu gostei de sua resposta, mas eu ainda vou pirraçar um pouquinho. Por favor. Por favor. Veja só, eu certamente não sairia de índio, porque não me sentiria confortável. Sim. Eu tive uma disciplina no mestrado, sim, de Ecologia Humana, e o professor, que é o meu orientador, ele deu 3 dias de aulas muito interessantes sobre essa questão indígena aqui no sertão nordestino. Nós estamos localizados no submédio São Francisco e a gente tem subindo e descendo várias tribos. Enfim, eu consegui entender, inclusive passei isso para minha sobrinha e para minha irmã, e disse: olha, no dia do índio não faz isso, não faz aquilo, conversa com a escola. E foi massa porque a escolinha da minha irmã, mesmo sem ter me ouvido, eles resolveram fazer o que era certo. Eles chamaram uns 2, 3 índios, membros de uma tribo, e foram lá conversar com a criançada. E venderam alguns, sim, objetos. Foi uma coisa bem mais legal do que ficar enfeitando o menino de pena, de cocá, essas coisas todas, né? Mas é aquela coisa, né? Essa forma como a gente comemora o Dia do Índio, me parece até uma questão, os antigos blackfaces, né? Exatamente. Que eram realizados em teatros, né? Uma coisa assim, realmente é algo a se pensar. Se você tem comunidades indígenas próximas, por que você vai celebrar o Dia do Índio com um monte de gente branca que nunca conheceu um índio, né? Exatamente. Então, por que não trazer essa comunidade para ter uma realidade, para as crianças poderem conviver
e terem uma opinião próxima da realidade, né? Porque, de qualquer forma, Rafael, a sociedade evolui com muita luta e com muita aperreio. Por exemplo, no Nordeste, aqui a gente se diz muito no interior, quando você maltrata, você usa o verbo judiar. Judiar vem dos judeus, porque os judeus mataram a Jesus. Sim. Nós somos de influência católica muito forte, mas assim, isso já é um termo que está caindo em desuso. Eu fui criado, sou baiano do interior, fui criado no interior, ouvi muito isso. Hoje eu raramente ouço. As novas gerações ainda bem não usam, porque os judeus não podem ter essa carga de assassinos ou disso pro resto da vida. Essa pecha horrorosa. Isso não existe, somos todos humanos. Sim. Mas eu quero falar, nós estamos pertinho do carnaval. Eu não vou brincar, porque eu vou ficar mais tranquilo, mas vou ficar olhando televisão e internet, porque eu quero, por exemplo, eu não sairia vestido de empregada doméstica. Acho que é se divertir com quem sofre muito nesse país tão maldoso com as pessoas que estão nessa situação econômica em situação econômica mais inferior, né? Situação econômica mais baixa. Mas, por exemplo, eu posso sair vestido de Paulo Guedes com a plaquinha dólar em 1,80, eu posso sair vestido de Damares, eu vi Jesus na goiabeira, Rafael, ou eu vou estar desrespeitando os direitos deles? Com certeza, viu, professor? E aí eu explico por quê, né? O político, ele tá, obviamente, ele tem direitos humanos e os direitos, eles não devem ser, evidentemente, relativizados, né? Mas existe ali, quando se coloca o agente público na condição de figura pública, política e assim por diante, ela está sujeita à crítica social, né? E a crítica, esse tipo de crítica, adstrita à figura do Paulo Guedes, mas sim do ministro Paulo Guedes, né? Que são duas figuras que o Paulo Guedes faz no íntimo é uma coisa, o que o pensa como figura pública é outra coisa, e é essa figura pública que pode ser alvo de crítica, que pode ser alvo do humor, né? E obviamente, respeitando, né? Ultrapassa certos limites, aí esses limites estão ali dentro da ofensa e assim por diante, aí você tem uma situação completamente diferente, né? A crítica dentro dos limites éticos e legais, obviamente, né? Não havendo ofensa especificamente, mas só uma crítica política, ela é completamente cabível, coberta, inclusive o Supremo Tribunal Federal, o STJ já decidiram sobre questões similares com relação a humoristas, né? Fazerem piadas ou reais a determinadas figuras políticas e depois de uma eventual ação com o direito de regresso, obviamente, né? Se o ofendido se sente efetivamente ofendido, ele pode para ser ressarcido daquele eventual e assim por diante. E em casos similares, entendeu-se que a crítica política à figura política, ela é plenamente cabível, né? Então, tá ali de Paulo Guedes com plaquinha de dólar em 80. Sobre essas questões que envolvem tanto por exemplo, do traje das pessoas de usar roupas indígenas, comemorando, se fantasiar, há também, não só no Brasil, essas discussões, como também nos Estados Unidos já há uma discussão muito grande com relação, por exemplo, a um time de futebol americano. Lá existe um time que é o Washington Redskins, que esse Redskins é baseado nos peles vermelhas. Pele vermelha, né? E há uma polêmica muito grande, porque há indígenas, há pessoas que defendem ONGs, que protegem os índios norte-americanos, que defendem a mudança do nome do time, de Washington para qualquer outra nomenclatura que não seja o Redskins, porque eles utilizaram no início esse termo de forma pejorativa. E isso ficou carregado. Selvagem, né? O objetivo de dar ao time uma conotação de time selvagem, né? Isso, exatamente. Isso acabou criando uma ideia de que era um povo inculto, um povo dado à selvageria. E essa polêmica na mudança desse time é algo
na mudança do nome desse time é algo muito pesada nos Estados Unidos, porque entre a temporada sai temporada e há solicitações constantes para a mudança da nomenclatura desse time, do nome desse time. E outra coisa que nós aqui no Brasil acabamos tanto sobre essas questões de utilizar palavras que acabam sendo utilizadas de forma para ofender outras pessoas ou outras etnias ou grupos religiosos, como citado, por exemplo, aqui na questão do judiar, que vem com essa conotação do judeu, por exemplo, denegrir, há os chamados, as gordices, coisa de gordo, ou seja, tudo isso o brasileiro acaba carregando. Criado mudo, né? Algumas expressões. Isso, exatamente. E tudo isso vem carregando com aquela carga de discriminação que está inserida na sociedade brasileira e que acaba muitas vezes fazendo parte de um racismo estrutural, algo que está na estrutura da sociedade brasileira. Ah, é? Então tá. Bem, agora nós vamos aqui para o quadro dos comentários. Eu não sei se comentaram contigo, Rafael. Nós postamos o título desse podcast e os seguidores do Historiante mandam comentários sobre... O que eles poderiam escrever na redação. O que poderia escrever numa redação referente a esse tema. Algumas vezes o pessoal solta umas pérolas, assim, que a pessoa fica abismada sem imaginar. Como é que a pessoa tirou isso aqui de onde? Mas alguns comentários são interessantes, são bem relevantes. Né? Teve um arroba aqui que disse que falaria sobre a onda azul como meio para diminuição da importância das pautas apresentadas. Tem algum argumento sobre isso? Porque eu não faço ideia do que ele quis dizer. O @dan_gatti. Ele falou onda azul? A onda azul como meio para diminuição da importância das pautas apresentadas. Porque a onda azul é a onda do autismo, né? E o governo Bolsonaro se agarrou a essa luta que muitos artistas representam. E aí ele está comentando aqui, né, que... O governo talvez tenha se agarrado à onda azul para diminuir a importância das pautas apresentadas, para amenizar, né, todo o resto que vem apresentando nas suas pautas. Eu acho que o comentário é pertinente. O governo, assim, ele tem tomado diversas pautas e tem se utilizado falsos argumentos para sustentar os absurdos, né? O presidente Bolsonaro, quando vai falar, não, eu não sou racista, tá aqui o deputado Hélio Lopes, que é meu amigo, né? Independente dos absurdos que eu falei, mas se o Hélio Lopes é meu amigo, eu deixo de ser racista. Eu não sou então, machista, tá aqui, porque eu tenho mãe. Se eu apoio o movimento... Desculpa, não entendi. Eu não sou machista porque tenho mãe. Exato, eu tenho uma esposa, porque eu tenho filha, e assim por diante. São os argumentos esdrúxulos, né? Eu vi um comentário de uma influenciadora que ela falou o seguinte: parece que o governo é o governo do meteu louco, né? As pessoas, elas estão falando sobre uma pauta e o governo fala sobre uma coisa completamente absurda, completamente sem... Porque aí a pessoa fica assim, mas peraí, eu não fiz essa pergunta, né? Não era isso que eu estava falando. Então, assim, se utilizar desses subterfúgios, né? Então, assim, faz um apoio a onda azul para dizer, não, as nossas políticas públicas, elas não são discriminatórias, né? E uma onda de autismo, ou porque a primeira-dama, ela se comunica em Libras. E aí ela tem um projeto especial para pessoas que sejam surdas e mudas, né? Então, assim, com certeza, eu concordo. Eu acho que o governo, sim, é aquela coisa de fazer uma cortina de fumaça, ou de se utilizar de um argumento falacioso para tentar se desprender de uma realidade que é extremamente retrógrada, né? Essa eu acho que é a conclusão. Eu ainda acho mais também que o fato de
ter tantos artistas engajados na Onda Azul, com o Marcos Mion e outros artistas, né, por conta do autismo, eu acho que o governo se aproveita para poder usar, como esse governo ele usa muito as mídias sociais e as imagens, né, das figuras artísticas, eu acho que a Onda Azul vem a calhar porque tem artistas na frente fazendo a representatividade da Onda Azul. Então, para eles, é uma forma de divulgar coisas boas que o governo está fazendo. Aliados, né? Digamos assim. Uma pauta como essa é uma pauta que ela tem 100% da população, direita, esquerda e assim por diante, todos os espectros, e aqueles que não se entendem encaixados dentro de um espectro político, né? Se é que isso é possível, mas todos apoiam uma medida como essa, né? É algo que é unânime. Então, assim, vejo claramente, é como se fosse uma estratégia para desviar e dizer, não, a gente está fazendo algo, a gente está produzindo algo produtivo, está acima do bem e do mal, né? É o marketing, né? Assim, querendo... Exato. Os outros comentários, a maioria dos outros seguidores comentaram justamente a fala do Guedes, que usaria essa fala do Guedes na redação, trazendo dados e falando um pouco da realidade, né? Que é controversa. Porque é um assunto que está bem alto, né? Essa fala do Guedes. Então o pessoal focou nesse disparate aí do momento. Dicas culturais. E nós vamos para as indicações. Já vou deixar a minha indicação e, como vocês sabem, eu sempre deixo uma música para vocês irem ouvindo durante os estudos. E a música que eu vou deixar vai ser Fim de Semana no Parque, Racionais MCs. Pois vivemos nesse período de discriminação em que tanto as pessoas são discriminadas pelo seu gênero, pela sua raça e também pelas suas condições financeiras. A pessoa do rolezinho no shopping que é discriminado por ser a pessoa que está vindo de um local que era para ficar lá, preso lá em uma comunidade, não era para andar nesse shopping. Ou seja, as pessoas têm essa ideia de que as pessoas de comunidade não podem frequentar os locais aonde há, digamos, entre aspas, um status social. Olá, a minha indicação vai ser um filme. E esse filme eu vi agora nas minhas férias lá em Recife. É um filme brasileiro, da direção da Renata Pinheiro e do Sérgio Oliveira. É um filme chamado Açúcar. E é um filme bem interessante, que a personagem é uma herdeira de um engenho de açúcar lá na zona da Mata Pernambucana, e ela se vê às voltas do que ela vai ter que fazer com aquela herança, porque o negócio já não vai tão bem. E no entorno da fazenda, lá do engenho de açúcar, existe uma comunidade de quilombolas, e eles sim estão bem mais dinâmicos, entendendo o que é economia criativa. É um filme interessantíssimo, incomoda um pouco, aliás, como tudo aquilo que mexe nas nossas feridas incomoda, estrelado pela atriz pernambucana Maeve Jenkins, ou Vikings, que é uma grande atriz. E eu sugiro, vejam Açúcar, ouçam a trilha sonora de Açúcar. Eu não vou dar spoiler, mas no final toca uma música que mexeu muito comigo, com as minhas memórias. E vamos lá. O cinema é um grande caminho para a gente entender o que nós somos, inclusive os nossos defeitos. Com certeza. Eu vou indicar um filme. É um filme brasileiro, Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Sensacional. Fazendo um filme, ela interpreta uma empregada doméstica, uma mulher pernambucana, que vai para São Paulo tentar, né, ter uma vida melhor. É um caso bem comum, inclusive. E o legal do filme é a questão de
ela fazer parte de uma geração de domésticas que dedica-se a vida inteira para uma família e passa muito tempo longe da própria filha. No entanto, o dinheiro que ela ganha é para poder dar à filha oportunidades que ela não teve. E aí você vê também a filha dela fazendo parte de uma outra geração de filha de doméstica que, por questões sociais, né, de políticas públicas, pode tentar ingressar numa faculdade e ter uma oportunidade na vida que a mãe não teve. E aí o comportamento da família que emprega a mãe dela que é o comportamento da classe média alta brasileira de hoje e de sempre, né? Mas indignada com o fato de uma filha de uma doméstica, né? Ter essa oportunidade que talvez tenha sido tirada do filho dela, enfim, do dono da casa. É muito interessante, é muito importante também, né? É uma crítica social muito, muito interessante. Que horas ela volta? E desculpa aí pelo spoiler, mas é um filme que agrega muito valor e eu vou indicar ele. Que horas ela volta? Então, beleza, pessoal. Assim, ó, como eu sou convidado, eu vou indicar 2 filmes e 2 livros. Ótimo. Beleza? Então, assim, ó, primeiro tem um livro, um filme, na verdade, baseado em um livro, 12 anos de escravidão. Nossa. É uma história sensacional é uma autobiografia, na verdade, de um negro vendido como escravo. A história é fantástica e mostra assim, esse período da escravidão, como a coisa era, e na linguagem de quem passou por isso, né? Não num relato histórico ou de um terceiro e tal. Então, fantástico. Quem tiver interesse pode ler o livro, que vai ter mais detalhes, muito bacana também, vale a pena. O segundo filme é o Green Book. Aí a gente avança um pouquinho nessa questão da discriminação e tal, do preconceito racial americano. E um pianista, um concertista negro americano, que resolve, na verdade, vai fazer uma turnê pelo interior dos Estados Unidos, e aí mostra essa realidade do preconceito, mesmo para alguém na elite americana. Ô, Rafael. Interessante. Rafael. Sim. Qual personagem você mais gosta em Green Book? O motorista ou o pianista? Porque o pianista era arrogante também. O motorista era violento, mas foi o motorista quem abriu a porta pro Natal. Não é maravilhoso? Esse filme é sensacional. Esse filme é sensacional. Mas eu acho brilhante, porque tem essa de mostrar que, na verdade, essa arrogância do próprio concertista, ela vem da defesa, a posição que ele teria que tomar para estar inserido dentro daquele ambiente. É verdade. Não, é um negócio fantástico. O filme é excelente. Com certeza serão porque assim, é aquela coisa. Tem momentos muito dramáticos, mas momentos que dá risada e tal. Então é um filme bacana. Vale a pena fazer assistir esse filme, que é muito interessante. E aí os 2 livros, eu indico sempre para quem quiser entender o que é o Brasil, né? É o Raízes do Brasil, do Sérgio Bartolana, uma análise fenomenal pelo brasileiro e assim por diante, né? E para a gente entender onde nós estamos hoje, né? Por que nós chegamos. Eu acho que é fantástico. E aí, sobre direitos humanos, né? Daí mais na minha área, mas um livro mais leve, tranquilo, dá para todo mundo fazer uma leitura que dá para ter um conhecimento bacana e uma visão legal, que é a Era dos Direitos, do Norberto Bobbio. Livro fenomenal, indico a todos, faz uma análise bem humanista. Autorzão. Direito, da evolução das leis, né? Em geral. Pronto. Rafael. Por favor, professor. Eu peço licença a você e a minha colega Lídia, meu amigo e colega Kleber. Nós vamos terminar o podcast fazendo uma homenagem com uma notícia triste, mas que a gente não pode deixar de dizer. Acaba de falecer o grande cineasta brasileiro José Mojica Marins, o Zé do Caixão.
aquele personagem incrível Nossa. que tinha aquelas unhas longas. A notícia já está aqui nas redes sociais. Eu estou lendo agora pelo site do Terra. A morte dele foi confirmada pela filha. Zé do Caixão, para você, historiante, procura aí, vai baixar, pesquisa. É autor de filmes como A Meia-Noite, Levarei Sua Alma. Zé do Caixão foi, desde os 12 anos, ele ganhou uma câmera cinematográfica e nunca parou de filmar. Ele ficou tão famoso, é um personagem tão importante do cinema nacional, que ele era conhecido como Joey Coffin nos Estados Unidos, e ele influenciou também algum desses filmes que nós vimos aí na década de 70 e 80, não só no Brasil, como principalmente filmes americanos. É uma figuraça. A gente defende o cinema nacional, a gente defende a cultura e a gente agradece pela vida incrível de Zé do Caixão, um personagem brasileiro, um grande defensor do nosso cinema. Não, e assim, só complementando, professor, até dentro dessa homenagem, né? O Zé do Caixão era conhecido como o pai do terror nacional. Isso. Um dos precursores do cinema brasileiro, né? Então tem que ser homenageado, tem que ser lembrado. Quem faz cinema hoje e faz filme de terror hoje no Brasil tem ele como inspiração e motivação, né? Para continuar no cinema do terror. Com certeza. Bem, beleza, pessoal? Nós encerramos aqui hoje este podcast e vamos para aquele tradicional tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau!